Paz do Senhor, a paz do Senhor, muito boa tarde para todos os ouvintes e telespectadores da Rádio e TV Destaque. Estamos iniciando o programa Jesus no seu lar, da Convenção CONADIB, Convenção Nacional de Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus e Igrejas Filiadas no Brasil. Estamos pedindo licença para adentrar nos seus lares, para aqui estarmos levando a palavra do Senhor dos Exércitos, que é o Deus de todos os deuses, o Deus que tudo pode. Se tiver alguém na sua casa enfermo, pode chegar para perto do enfermo e, com fé, pôr as mãos sobre a enfermidade do enfermo e, com fé, na oração que vamos fazer a pedido para o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso curar qualquer tipo de doença que esta pessoa esteja enferma. Vamos orar. Agora vamos falar com o Senhor dos Exércitos, o Deus Pai Todo-Poderoso. Deus Pai Todo-Poderoso, assim, Senhor, com toda a fé que nós temos, que Tu sabes, Pai amado, que só aqueles servos Teus do passado que tiveram tanta fé que, com a fé deles, Tu abriste o mar vermelho para que os hebreus, Teu povo, passasse em seco, sem molhar os pés, Pai amado. Pois agora, Senhor, com a fé que nós temos, nós estamos te pedindo que Tu sabes de tudo. Esta pessoa que está no seu lar, no lar desta pessoa, onde ela reside, que está ouvindo agora a nossa oração, nosso pedido, com fé nós te pedimos que Tu toques com as Tuas benditas mãos santas sobre essa enfermidade e que seja com a nossa fé e a fé do ente querido que está com as mãos sobre a enfermidade e com a fé da pessoa que está enferma, seja curada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai amado. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigada. Agora vamos ler aqui na palavra do Senhor, em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5 até o versículo 2. O título desta passagem bíblica é A Cura do Criado de um Centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entre em minha casa, mas apenas manda com
uma palavra e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele faz. Disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém, Jesus. Graças a Deus que tudo que pedimos a Deus temos que pedir com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tanto que o Senhor Jesus falou ao centurião que muitos filhos do rei seriam lançados nas trevas exteriores, aonde haverá prantos e ranger de dentes, né? E muitos do Oriente e do Ocidente, que somos nós aqui do Ocidente, sentaríamos na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus e tomaríamos ceias junto com o Rei, que é o Deus Pai Todo-Poderoso, que tudo que nós contemplamos nesta terra foi Ele que fez com a palavra dele. Por isso que ele fala que nós temos poder em nossas palavras, principalmente pai e mãe, sempre que for proferir alguma coisa para seus filhos, que profira coisas boas, nunca falem nada de mal para seus filhos, ou por que não dizer seus entes queridos também e amigos. Sempre devemos falar coisas boas para os nossos entes queridos e amigos, para que os anjos digam amém e Deus faça com que aconteça, porque Deus fez todas as coisas que há no mundo, na terra, com as suas palavras. A única coisa que ele fez com as mãos dele foi o homem. E nessa época, quando ele fez o homem para pôr no jardim do Éden, ele fez, aí já existia Pai, Filho e Espírito Santo.
Tanto que ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, porque ele estava falando com quem? Com o Filho e o Espírito Santo dele mesmo, o Espírito Santo de Deus. E hoje, se nós temos graça, temos que dar graças a Deus, porque quando Adão e Eva erraram, que comeram do fruto proibido, e Deus pôs, com a sabedoria dele, pôs o anjo com a espada inflamável de sentinela para vigiar o Éden. Se ele não tivesse feito isto, Adão e Eva teriam voltado lá para dentro do Éden, do jardim, e teriam comido do fruto da árvore da vida. E hoje nós não tínhamos graça, porque a graça está em morrer esta matéria e viver para sempre espiritualmente com o Pai, o Filho, o Espírito Santo e todos aqueles que serviram ao Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui neste mundo chamado Terra. Glória a Jesus, amém? Pois nós não temos recebido mais bênçãos do Senhor porque não sabemos pedir, porque se nós soubéssemos pedir, Ele nos daria muito mais bênçãos. Ainda hoje mesmo eu estava ali no escritório do Dr. Exísio, ali embaixo, e tem uma pastora que é filha de Deus também, muito amiga nossa. Aí eu estava falando para ela que não recebemos mais de Deus porque não sabemos pedir. Porque quando eu fiz uma viagem lá na Alta Floresta, lá no Mato Grosso, um dos irmãos me chamou para ir mostrar para 2 irmãos carnal uma fazenda onde eles iam conhecer umas catras de ouro, porque lá na Alta Floresta o povo lá só trabalha mais com garimpo de ouro, em catras seca, né? E nós fomos. Quando faltava mais ou menos 100 metros para chegarmos na fazenda, aí o Espírito Santo me tocou, aí eu orei pedindo para Deus nos livrar do pior, e Ele nos livrou do pior. Eu teria que, na minha oração, ter pedido para Ele nos livrar de todo mal. E quando apareceu a fazenda, o irmão começou a mostrar para o motorista do carro, era um dos que ia ver as catras. Aí ele ficou dirigindo e olhando, e com isso o carro caiu para baixo do barranco, capotou e ficou com as 4 rodas para cima, e ele ia conduzindo umas 2 ou 3 capas daquelas bombas grandes de chupar e jorrar água, e bateu na cabeça deles, e no que o carro caiu com os 4 pneus para cima, aí sacou o para-brisa traseiro do carro, e eu saí de 4 pés pelo para-brisa traseiro e chamei um, chamei o outro, chamei o terceiro, e ninguém respondeu, porque aqueles ferros, aquelas capas de bomba bateu na cabeça deles e eles desmaiaram. Aí eu puxei de um por um para longe do carro, porque eu olhei, o capim estava encharcado de gasolina, fiquei com medo do carro pegar fogo e eles morrerem queimados. E devagar o motorista foi o que voltou primeiro a si e olhou para mim, aí falou: irmão, esta noite eu sonhei que eu vinha mais o meu irmão
olhar umas catras numa fazenda e o carro queimava e eu e meu irmão morria queimado. Eu falei para ele, não morremos queimados porque eu orei e pedi a Deus ali atrás, mais ou menos são uns 100 metros ali atrás, para Ele nos livrar do pior. Ele nos livrou do pior, que foi morrer queimado. Eu tinha que ter orado e pedido para Ele nos livrar de todo mal. Aí nem capotar, não tinha capotado o carro, porque Deus nos dá as coisas segundo o que pedimos. Então nós não sabemos pedir a Deus nas nossas orações. Aí eu aprendi isso. Mas graças a Deus, que também quando eu tinha 18 anos, eu morava lá em Belém, fui morar em Belém do Pará e trabalhava na Gráfica Sagrada Família. Eu era solteiro e todos os dias eu tinha que sair na hora do almoço, andar mais ou menos umas 4 quadras para ir no restaurante almoçar. E eu já estava com 6 meses que eu fazia esse rito de almoçar ali. O restaurante ficava numa esquina de um lado, eu atravessava para o outro lado e sentava escorado num poste bem na esquina, ali para fazer a hora de eu voltar para o meu trabalho. E um dia, depois de 6 meses, eu vi uma voz que falou assim, levanta daí, senta ali naquela mureta, que casa de rico antigamente chamava-se bangalô, e os muros eram baixinhos, bem baixos, então chamava mureta. E eu atendi aquela voz, foi só o tempo de eu levantar dali e sentar na mureta. Quando eu fui sentando na mureta, caí para dentro da mureta com o susto do baque que o carro deu bem aonde eu sentava esses 6 meses, todos os dias. E graças a Deus que eu ouvi a voz de Deus e atendi também. Fui até ali, eu fui e até aqui, graças a Deus, estou sendo fiel ao Deus Pai Todo-Poderoso, que nos sustenta e nos livra de todo mal. Assim, nós temos que saber pedir as coisas de Deus, que segundo pedimos é que Ele nos dá. Amém? Glória a Deus, aleluia. E agradeço a oportunidade de todos os irmãos ouvintes de terem permitido adentrarmos até o seu lar para estarmos falando da grandiosa e maravilhosa palavra de Deus de salvação para toda a humanidade que estiverem nos ouvindo e ouvindo a voz de Deus, a voz da palavra de Deus, que é a única palavra que nos leva para caminhar pelo caminho estreito e entrar pela porta estreita, que chama-se a palavra de Deus, né? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Agradeço e amém.